Olá pessoal, sou o professor Fábio Augusto, professor aqui do Vencendo Concursos, e nós vamos conhecer um pouquinho sobre a informática para o TRE. Então, antes da gente falar da informática para o TRE, o que a gente pensa no que costuma cair em prova sobre a questão de informática? O que seria cobrado em informática nos concursos? Informática é uma das matérias que eu costumo comentar em sala com os meus alunos, que é uma das matérias mais fáceis que tem no concurso. Aí você vai falar, não é mais difícil, tal. Não, mas é sim, é mais fácil, porque o que é cobrado no concurso são questões relacionadas ao uso do computador no dia a dia. Mas aí o que acontece? Algumas perguntas em prova são coisas que você sabe fazer no computador, mas que não lembra o nome de quais ferramentas que são utilizadas para fazer determinada ação. Então, por exemplo, uma questão de concurso público costuma cair assim: para fazer determinada coisa no Word, que você sabe fazer, né? E eles perguntam, para fazer tal coisa no Word, basta pressionar a tecla. Aí eles colocam várias opções de nomes de teclas. Aí você fala, eu sei fazer aquilo, mas eu não lembro o nome da tecla. Então, isso é o que costuma ser cobrado em prova nas questões de informática. Como que a gente vai fazer para quebrar esse tipo de barreira na questão de informática para a gente poder lembrar desses botões? Uma das coisas que eu falo para todo mundo, na hora que vai estudar informática, por exemplo, é tentar se livrar de um vilão que a gente tem que acompanha o nosso computador, que é o mouse. O mouse faz com que a gente clique nas coisas automaticamente. E aí, como a gente faz isso automaticamente, a gente nem presta atenção qual o nome do botão que vai fazer tal coisa. Então, uma das coisas que eu costumo pedir para os meus alunos é o seguinte: tenta durante uma semana usar o computador sem o mouse. Vai sofrer? Vai sofrer. Mas, ao mesmo tempo, você vai estudar informática. Por quê? Porque você vai fazer qualquer coisa no computador usando o teclado. E, falando em teclado, uma das coisas que também é cobrada em prova são teclas de atalho. As teclas de atalho, elas também são questões de prova e que você, no caso, livrando-se do mouse durante uma semana, vai ter que praticar essas teclas. E aí, no caso, você está estudando informática e de uma maneira prática, tá certo? Então, começando agora o nosso conteúdo de informática, nós vamos falar sobre hardware. Então, hoje todo mundo sabe que o conceito de hardware é aquela parte física que a gente tem no computador. Tudo que você pode ver e tocar é chamado de hardware. E no caso, a gente tem essa parte de tudo que a gente pode ver e tocar é chamado de hardware. Nós temos o hardware dividido em duas partes importantes no computador. Uma é sistema central e a outra os periféricos. Periféricos tem esse nome porque são os equipamentos que são colocados ao redor do computador, porque fica na periferia do computador, por isso tem o nome de periférico, mouse, teclado, impressora. Então, isso são os periféricos que a gente tem, que estão conectados ao redor do computador. Sobre o sistema central ele também é dividido em duas partes. Uma é o que a gente chama de CPU, que é o nosso processador, e a outra a memória. A memória do computador também é subdividida e a gente já vai ver daqui a pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre a CPU. O que seria esse termo CPU e o que é o nosso processador? Bom, CPU é a nossa unidade central de processamento, onde todas as ações que a gente faz no computador passa por um processamento. Então a CPU é o nosso processador. Tudo que você faz no computador passa pelo processador. Exemplo, você vai digitar a tecla A no seu teclado. Essa tecla A, ela vai passar por um processamento e vai sair na tela do computador na hora que você digitou. Então, qual a função do nosso processador? Qual a função da CPU? Transformar os dados de entrada, você está entrando com a letra A, em dados de saída. Ele vai sair na tela do nosso monitor. Beleza? Agora, o que a gente chama de CPU, que na realidade não é a CPU? É o nosso gabinete. Então aquela parte metálica que a gente tem no computador a gente chama de CPU. Mas na realidade, toda aquela estrutura metálica é chamada de gabinete. E hoje o gabinete ele é usado o quê? Para abrigar as partes do computador que são importantes, não é? Então o gabinete ele é dividido em baias, onde cada item é encaixado ali, né? Então a gente tem o encaixe da placa-mãe, o encaixe do leitor de DVD, enfim, todas as partes que a gente tem no nosso computador.
Mas dentro do nosso gabinete, no caso, nós temos uma peça que é importante no computador, que é o quê? A fonte de alimentação. A fonte de alimentação ela é responsável por trazer o quê? A energia para a placa que está envolvida e todos os componentes internos do computador. Ela foi criada para a gente utilizar, mas ela tem uma durabilidade. Por exemplo, hoje um computador comum, uma fonte dura em média de 3 a 4 anos de uso normal. Claro que tem gente que vai falar, mas o meu durou 5, 6 anos, mas como é que você usa o computador? Eu ligo aos finais de semana. Lógico, então ele vai durar mais. Ou tem aquele cara que fala assim, minha fonte durou 1 ano. Como que você usa o computador? Eu nunca desligo. Então, lógico que a fonte vai ter uma durabilidade dependendo do uso do computador. E no caso, nós temos também dentro do nosso gabinete a peça principal que é a placa-mãe. A placa-mãe, ou chamada de motherboard, como a gente conhece, ela é responsável por trazer o quê? Todo o funcionamento do nosso computador em relação aos equipamentos que estão conectados a ela. E nós temos 2 modelos específicos de placa-mãe. Um modelo chamado AT e um outro ATX. O modelo AT é um modelo antigo. Então, por exemplo, aqui no slide a gente pode ver que no modelo AT, né, onde está ali um quadro vermelho onde está escrito ISA, tinha uma tecnologia antiga. Esse modelo de placa aqui, por exemplo, era utilizado nos modelos 486 e Pentium, modelos bem antigos, né? E aí eu te pergunto, você lembra que nessa época que você tinha o Pentium e o 486, nós usávamos o Windows 98? O que acontecia quando a gente mandava esse Windows desligar? Você lembra? Pois é. Muita gente vai falar, ele desligava, ele não desligava, travava, enfim. Mas na realidade o que acontecia era o seguinte, quando a gente mandava o Windows 98 desligar, ele não desligava. Aparecia uma tela preta dizendo, seu computador já pode ser desligado em segurança. Coisa que hoje não acontece. Você manda desligar o seu computador hoje, ele faz o quê? Ele desliga. Então quer dizer, no modelo antigo, na placa AT, quando você mandava desligar, essa placa ela não era inteligente. Ela tinha que ter a informação onde você tinha que apertar o botão de novo para desligar. Hoje não. Hoje o modelo atual é o modelo ATX. O modelo ATX faz com que quando você desliga o sistema operacional, ela simplesmente corta a energia de todos os componentes do computador, evitando que você tenha que pressionar o botão para desligar o computador. Então, essa é uma característica que a gente tem em relação a essas 2 placas. Hoje o modelo AT não existe mais, só temos o modelo ATX. Mas dentro do modelo ATX nós temos também 2 divisões, uma chamada placas onboard e placas offboard. A placa onboard é aquele computador que você pode encontrar em qualquer lugar. Por exemplo, você vai até hoje um hipermercado, você pode comprar um computador. E você encontra lá uma configuração num computador X. E esse valor de computador custa, sei lá, 1.390. E aí você, no mesmo lugar, encontra a mesma configuração, só que o preço é 2.700. Qual computador você compra? Todo mundo vai falar, lógico, que é o mais barato, porque a configuração é a mesma. Muito bem. Só que existem diferenças entre esses 2 computadores. Qual é a diferença? Um está com o modelo de placa onboard e o outro está com o modelo de placa offboard. Qual a diferença entre essas 2 placas? A diferença é a seguinte, no modelo onboard, todos os componentes do computador, no caso, placa de vídeo, som, placa de rede, são soldadas na placa, são componentes integrados na placa. Então, quando você tem qualquer defeito nesse sentido, não dá para a gente trocar, entendeu? Então, o que você pode fazer? No modelo onboard, você tem o que a gente chama de slots, que são esses encaixes brancos que a gente tem aqui, né? E aí, no caso, no modelo onboard, você só tem um slot. No máximo 2 slots no modelo onboard que você tem. Já no offboard, a gente pensa no futuro. Como assim? Quando a gente compra um computador cujo modelo da placa-mãe é offboard, você já pensa no seguinte, hoje eu vou usar o computador desta maneira, mas mais para frente eu posso trocar o meu processador, posso trocar minha memória, posso trocar minha placa de vídeo, essa placa de vídeo pode ficar, vamos dizer assim, obsoleta e posso colocar uma placa melhor. Enfim, eu estou pensando mais lá na frente, né? Então,
O modelo off-board permite que a gente faça o quê? Um upgrade no nosso computador. Já o modelo on-board, ele é um pouquinho mais engessado. Mas aí você fala, então quer dizer que o off-board é melhor e o on-board não? Não é isso. Quer dizer o seguinte, o on-board, se a gente generalizar e falar assim, não presta o computador on-board, então a gente tem que dizer que todos os notebooks não prestam, porque todos eles são on-board, né? Então, o que a gente tem que pensar é diante da nossa necessidade, é aquilo que eu acabei de falar. O modelo on-board, ele está trazendo o que eu posso fazer hoje? Serve? Me atende? Então, o modelo on-board é o ideal para você. Agora, eu estou pensando lá na frente, eu quero ver se eu fico com esse computador mais tempo para que eu possa fazer um upgrade nele. Então o modelo do seu computador tem que ser uma placa que seja off-board. Tudo bem? Então beleza. Seguindo aqui, a gente vai ver já um pouco sobre as memórias que a gente tem no computador. Então, por exemplo, a memória do computador ela é dividida em 3 partes, né, em 3 tipos de memória. Então a primeira memória que a gente vai comentar é a memória RAM. A memória RAM é a memória responsável por trazer todas as atividades que a gente faz no computador. Então aqui eu coloquei para vocês, ela é conhecida como a área de trabalho do usuário. O que quer dizer? Todos os programas que a gente utiliza no nosso computador são carregados na memória RAM. Todos, inclusive o sistema operacional. Então, quando você liga o computador, o sistema operacional ele é transferido para a memória RAM para que você possa utilizar. Se abrir o Word, carrega na memória RAM. Abrir a internet, carrega na memória RAM. Muito bem. Enquanto você está usando a memória RAM, o computador ele está sendo utilizado da maneira como você está querendo trabalhar. Acontece o seguinte, vamos supor que caiu energia na tua casa. E aí voltou a energia e você voltou a ligar. Cadê os programas que estavam carregados ali no seu computador? Não estão mais. Então quer dizer o seguinte, que a memória RAM ela necessita de energia elétrica para manter as coisas que estão carregadas nela. Uma vez que cortou energia, aquilo que estava carregado nela evaporou. Então simplesmente não fica disponível depois que você liga o computador, certo? E outra característica da memória RAM, ela é o quê? Ela guarda temporariamente aquilo que está sendo utilizado. Por que é temporariamente? Quando eu estou usando o Word, eu estou usando a memória RAM. Mas se eu fechar o Word, terminei de fazer meu trabalho, aquela parte que estava ocupada da memória RAM continua sendo ocupada? Não, vai ficar livre para que eu possa carregar um outro programa, certo? Então, características que costumam ser cobradas em prova a respeito da memória RAM. Ela é rápida, né? Ela é limitada. Qual o limite da memória RAM? Depende do seu computador. Ele tem 3 GB de memória, 4 GB, 8 GB, depende. Então, essa é a limitação. Ela é uma memória temporária. Por que é temporária? Enquanto eu estou usando o programa, está sendo ocupada a memória. Não estou usando, não vai ser mais ocupado. E volátil. Volátil quer dizer o seguinte, tem energia elétrica, as informações estão mantidas. Cortou energia, evaporou, por isso volátil. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco da memória ROM. A memória ROM, ela é uma memória de somente leitura. É aquela memória que antigamente a gente conseguia ver ela funcionando. Que quando a gente ligava o computador, passava aquelas letrinhas brancas na tela, né? Então o que era? Era simplesmente a instrução de inicialização do computador. E essa informação ela é gravada pelo fabricante, né, da placa. E aí o que acontece? A gente liga, tem as instruções de inicialização e depois que passa por essas instruções de inicialização, o sistema fica pronto para o uso. Isso é a memória ROM. Características que a memória ROM tem. Ela tem o conteúdo gravado pelo fabricante, ela não precisa de energia elétrica para guardar as informações e ela só pode ser lida pela CPU. A gente não tem acesso a essa memória. Então, automaticamente, quando a gente liga, ela já é lida pela CPU. Ok? E agora, a última memória que a gente tem, que é a memória que a gente chama de auxiliar, secundária ou de massa. Em prova ele pode cobrar qualquer um desses 3 nomes. Então, memória auxiliar, secundária ou de massa é aquela memória que a gente usa para guardar as nossas informações, os nossos arquivos. Então, exemplo que a gente tem de memória desse tipo, o pendrive, o HD externo, o cartão de memória. Tudo aquilo que a gente usa para guardar as nossas informações é chamado de memória auxiliar, secundária ou de massa, né? Características desta memória. Ela é de maior capacidade, né?
teoricamente permanente. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a partir do momento que eu guardo uma informação, seja num pendrive ou num HD externo, essa informação ela vai continuar lá. Até quando? Até quando eu quiser. Se eu não quiser mais, eu vou lá e apago. No caso, ela não é volátil. Quer dizer o seguinte, gravei a informação no pendrive, desconectei do computador, eu perdi a informação no pendrive? Não. A informação continua no pendrive, por quê? Porque ela não é uma memória volátil, né? Então ela não depende da energia elétrica para manter as informações. Beleza? Então, não esqueça, memória auxiliar, secundária ou de massa é aquela memória que a gente usa para guardar as nossas informações, guardar os nossos arquivos. Beleza? Aí, agora a gente entra numa parte da informática que a gente chama de linguagem binária. O que é isso? A linguagem binária é uma linguagem que ela é baseada no que a gente chama de bit. O que é o bit? Bit é a menor unidade de informação. O que é uma informação? É uma instrução que o computador precisa receber, tá? Então como é que funciona então essa história de linguagem binária? Funciona assim. Nós ligamos o computador à energia elétrica. E a energia elétrica vai passar para o computador pulsos elétricos para que ele funcione. Esses pulsos elétricos são interpretados da seguinte maneira pelo computador. Tem energia e não tem energia. Tem energia e não tem energia. E no caso, foram representados esses pulsos elétricos da seguinte maneira. Número 1 tem energia e o 0 não tem energia. Então, esses pulsos elétricos foram interpretados pelo computador com a linguagem binária. Por que binária? Porque através dos dois números 0 e 1 a gente tem, né, essa informação sendo transmitida para o computador. Então, resumindo, linguagem binária é o que a gente chama de quê? De linguagem de máquina, né? A CPU ela trabalha com essa linguagem. Como que ela interpreta? Pulsos elétricos fazem com que o computador funcione. Tem energia? Não tem energia. 0 e 1. Por isso, binário. Ok? Agora, nós temos o byte. O byte já é a menor unidade de informação. No caso, ele vai conter uma informação que precisa ser armazenada. Então, a menor unidade de armazenamento que a gente tem no byte. Então, qual é a menor coisa que a gente pode armazenar em um texto? Uma letra. Não é isso? Um caractere. Então, um byte equivale a um caractere. Então, qual a menor coisa que a gente pode ter num texto? Uma letra, certo? E no caso, quando a gente tem a palavra casa, quantos bytes a gente pode ter armazenado ali? 4, porque cada caractere equivale a um byte, beleza? Quanto mais bytes, mais informações a gente pode armazenar. E aí, no caso, é necessário fazer o quê? Quantificar a memória. Então, como que a gente quantifica essa memória? Através do quê? De outras unidades que a gente começa a interpretar a quantidade de memória que a gente pode armazenar. Por exemplo, o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte, né? Hoje a gente tem computadores que já traz HDs com 1 tera até mais do que isso, né? Então é só a gente pensar no seguinte, poxa, a tecnologia ela vai evoluindo bastante. Antigamente o primeiro pendrive que a gente usou, ele tinha o quê? 64 megabytes. E em 64 megabytes cabia a nossa vida inteira. Hoje, 1 giga de pendrive é muito pouco. E olha que 1 giga equivale ao quê? 1 bilhão de bytes aproximadamente. É muita coisa, né? Só que o que acontece? A tecnologia vai evoluindo e aí o que acontece? A gente quer mais qualidade, seja na imagem ou no som ou no vídeo, inclusive, né? Então o que acontece? Simplesmente nós vamos armazenando as coisas dessa maneira. Por isso que hoje a gente precisa de mais espaço. Muito bem, gente. Agora, questões de concurso costumam cobrar da gente o seguinte. Como que a gente consegue quantificar a memória e também como que a gente consegue medir a velocidade de um computador? Então, existe uma tabela chamada tabela de capacidade que permite que a gente possa simplesmente entender como que isso funciona, né? Então, por exemplo, medidas de velocidade no computador são feitas através de uma unidade chamada Hertz. Hertz significa um ciclo de leitura por segundo, uma instrução do computador realizada em 1 segundo. Quanto mais Hertz, mais rápido é esse computador,
tá? Então, por exemplo, você quando vai comprar um computador, você olha lá a configuração dele. Esse computador possui um Core i3 com 1.8 GHz. 1.8 GHz é a velocidade de processamento que esse computador trabalha. Quanto maior este número, mais rápido é o processamento que ele faz, certo? E nessa tabela aqui a gente tem dividido o seguinte, as unidades, né, onde você tem quilo, mega, giga e tera, e nós temos então o hertz, que faz a medida da velocidade, e o byte, que faz a medida do armazenamento. Então eu coloquei dois exemplos aqui para a gente ver como que seria feita uma pergunta em prova sobre cálculo de velocidade. Então, imagine a seguinte situação, a gente tem ali, um computador do tribunal cuja configuração seja um Pentium 4 2.4 GHz. Qual a velocidade real de processamento deste computador? Então, pela nossa tabela, a gente pode ver o seguinte, 2.4 já é uma informação que é dada. Gigahertz também já é uma informação que é dada. Então, a gente já tem tudo que a gente precisa. A gente só precisa saber o seguinte. Hertz é utilizado a base 10 para a gente fazer esse cálculo, né? Base 10 porque é a base humana de cálculo, porque o humano tem 10 dedos. E aí, no caso, dependendo da unidade, ela vai variando de 3 em 3. Então, kilohertz, 10 elevado ao cubo. Megahertz, 10 elevado à sexta potência, e assim por diante. No caso do giga, 10 elevado a 9. Então, como que eu faço o cálculo? 2.4 vezes 10 elevado a 9. Não é? Então, basta a gente passar um zero para lá, ele vai ficar o quê? 24 vezes 10 elevado a 8. E depois a gente só copia os 8 zeros e acabou. Essa é a velocidade real de processamento daquele computador. Nós temos também ali um outro exemplo. Imagine a seguinte situação. Um arquivo está sendo transferido, né, a uma velocidade de 2 kHz. Qual a velocidade real de transferência desse arquivo? 2 kHz, vou lá na minha tabela. Quilo, 10 elevado à terceira potência, 10 ao cubo. Então, 2 vezes 10 ao cubo é 2.000 Hz. Acabou, fim, só isso. Agora no cálculo de armazenamento. Armazenamento é a mesma coisa, só que no caso o armazenamento ele utiliza a base 2. Por quê? Porque o computador ele tem a linguagem binária, binária 2, então base 2. E para cada unidade a gente vai de 10 em 10. Então 2 elevado a 10, 2 elevado a 20 e assim por diante, né? Então aqui no nosso exemplo a gente tem quantos bytes temos em 2 kilobytes. Kilobytes, vou lá na minha unidade e vejo que é 2 elevado a 10. Aí aqui é matemática. 2 elevado a 10 é 1024. 2 vezes 2 elevado a 10 dá 2048 bytes. Aí vem a pergunta que todo mundo fica confuso na hora. Bom, 2048 bytes equivale a quantos caracteres num computador? Aí você fala, putz, não sei, mas você sabe, porque um caractere equivale a 1 byte. 2048 bytes equivale a 2048 caracteres. Fim, acabou, só isso. Não tem que fazer conta nenhuma, é só repetir o mesmo número. Tudo bem? Beleza. Agora, a gente tem aqui um esquema básico de hardware. O que é isso? Nós temos o seguinte, como é que funciona o nosso computador propriamente dito? Então nós temos unidades de entrada, unidades de saída, processamento e controle e armazenamento secundário. Como é que funciona isso? Tudo que a gente entra com informação passa por um processamento e controle e sai em algum lugar, no caso uma unidade de saída, certo? Já o armazenamento secundário, no caso o pendrive, no caso o disquete, né? Acredite, existem repartições públicas que ainda trabalham com disquete, tá? Então, o pendrive, o CD, enfim, aquilo que a gente pode trazer informação para dentro do computador e tirar a informação, eles são chamados de quê? De unidades híbridas, né? Que a gente fala, que entra e sai. Ele tem a dupla funcionalidade. E aí, no caso, como é que funcionam então esses periféricos que a gente tem com os nomes de unidades de entrada e unidades de saída? Então, unidades de entrada e unidades de saída são responsáveis pela comunicação entre a pessoa e o computador, e a máquina. Exemplos de periféricos que são unidades de entrada: o nosso teclado, o mouse,
o leitor que a gente tem de código de barras, por exemplo, um scanner de mão, o próprio scanner, enfim, todos esses elementos são exemplos de unidades de entrada. E unidades de saída? Nós temos o monitor, temos o projetor, temos a impressora e temos também um equipamento que é cobrado em prova que as pessoas não conhecem pelo nome, chama plotter. Plotter é aquela impressora que imprime coisas grandes, como por exemplo, planta de casa, de apartamento ou até banners, né? Não deixa de ser uma impressora, mas aí eles colocam em prova, assinale alternativa que contém somente periférico de saída. E aí você tem todos ali. E uma das alternativas é o plotter. Você não sabe o que é plotter e é justamente ela que é a alternativa correta. Como é que faz? Então, saiba que plotter é uma impressora grande, que vai imprimir coisas grandes. Tudo bem? Agora, como é que a informação entra no equipamento? A informação ela vai entrar através, seja de uma unidade de entrada, o teclado, e que vai passar por um processamento e sair em alguma forma, seja na nossa tela do monitor ou na impressora, certo? Aqui eu coloquei outros exemplos de dispositivos de entrada, mas um deles eu coloquei um asterisco, que é a tela sensível ao toque. A tela sensível ao toque, que é o nosso touchscreen, ela tem a dupla funcionalidade, igualzinho àquilo que a gente acabou de comentar do armazenamento secundário. Quer dizer o seguinte, ela também tem função de entrada e também tem função de saída. Então quando você aperta na sua tela ali, por exemplo, do seu próprio celular, você aperta qualquer aplicativo do seu celular, a resposta vai ser trazida onde? Na própria tela. Então ele é o que? Híbrido. Ele traz a informação no mesmo lugar da entrada e da saída. Outro exemplo de dispositivo que seja híbrido é a nossa impressora multifuncional. Ela simplesmente escaneia, também imprime. É o mesmo equipamento, então também é chamado de equipamento híbrido. Em provas do TRE também costumam ser cobrados o seguinte: a placa nossa, que a gente chama de placa de rede, ela também é um dispositivo de entrada e saída. Mas ela não está entrando com nada. Claro que está. A partir do momento que a gente está conectado a uma rede, a informação ela entra no computador. Mas da mesma maneira, ela também sai. Então você está na internet, você está recebendo informação, mas e quando você envia? Você também vai enviar informação. Então, a placa de rede também é um dispositivo que a gente chama, no caso, de híbrido. Ele também é entrada e saída ao mesmo tempo. Tudo bem? Agora, exemplos de equipamentos de saída que eu coloquei aqui para vocês. Ó, nós temos a impressora, o plotter, o monitor de vídeo, a caixa de som também é, né? Tem gente que acha, não, caixa de som é uma coisa, assim, um equipamento que a gente simplesmente conecta no computador e acabou. Não. Também é um periférico e também, no caso, é uma unidade de saída. Vai sair o quê? O som do nosso computador. Beleza? Chegou a hora, então, de testarmos os nossos conhecimentos adquiridos até então. Então, olha só. Tem aqui uma questão de prova. Uma placa de hardware, tal como placa de vídeo, placa de som ou placa de rede, por exemplo, que fica dentro da placa-mãe e não pode ser retirada. É uma placa on-board, não é isso? Ou seja, todos os itens são integrados na placa. Agora, olha lá as alternativas que a gente tem. Nós temos host. Host é o quê? Cada equipamento conectado na internet. Quando a gente for falar de internet, a gente vai, né, falar focado mais a respeito desse assunto. Slave. Slave era o nome dado a HDs que a gente colocava no nosso computador antigo, onde você tinha que trocar uma pecinha chamada jumper, que ficava na parte de trás do nosso, né, HD, e onde ele simplesmente era o escravo, por isso que chama slave. Ele era o escravo porque ele não seria master, ele não teria o sistema operacional, ele seria utilizado apenas para abrigar arquivos, mais nada. Offboard, a gente já viu o que é. Offboard, no caso, são as placas que permitem que a gente tenha mais slots de expansão e que você possa fazer upgrades no computador. E guest, que é a última alternativa que a gente tem ali, é simplesmente a palavra em inglês de convidado, que é um outro usuário que a gente tem no Windows. Então o Windows ele tem 3 tipos de usuários: o administrador, o usuário padrão e o convidado. Beleza?
Agora a gente vai para essa próxima pergunta. Possui capacidade de armazenamento de centenas de gigabytes e pode utilizar dois tipos de interface, IDEATA ou SATA. Estamos falando de um CD, DVD, placa de vídeo, pendrive ou HD. Bom, a palavra-chave aqui é centenas de gigabytes, mas centenas de gigabytes também não é simplesmente a solução dessa questão, porque ele traz ali pra gente simplesmente pendrive e HD podem abrigar centenas de gigabytes. Hoje a gente tem pendrives que simplesmente podem ter a capacidade de 256 gigabytes no pendrive. É caro pra caramba, mas ele existe, entendeu? Então você pode ter centenas de gigabytes armazenados no pendrive, mas aí ele fala dos tipos de interface, IDEATA ou SATA. Esses tipos de interface são exclusivos de HD. IDEATA é uma interface antiga que você tinha nos computadores antigos, certo? E o SATA é a atual, é a que a gente tem. Qual a diferença entre as duas? A velocidade de leitura daquele HD. Hoje no SATA a velocidade é bem mais rápida do que no IDE, certo? Para você entender melhor, o SATA hoje, a conexão que você tem entre um HD, que seja nessa tecnologia SATA, parece com a saída HDMI da sua televisão. O encaixe é parecido com aquele. E no IDEATA ele funcionava da seguinte maneira: ele é simplesmente um encaixe onde o cabo, que chamava flat cable, ele era encaixado no HD, onde você simplesmente encaixava num monte de furinhos. Então era bem antigo, né? Hoje já está em desuso, hoje só se usa o SATA. Então aqui a resposta, claro que é o HD, tudo bem? Próxima pergunta. Uma característica da RAM de um microcomputador é ser uma memória virtual, volátil, de massa secundária ou firmware. Bom, característica da memória RAM. A gente lembra que ela necessita de energia elétrica para manter as informações. Então se cortou a energia, evapora. Então se evapora, só pode ser volátil, né? Agora nós temos ali memória virtual. O que seria memória virtual no nosso computador? Imagine o seguinte, a nossa memória RAM como se fosse uma bacia. E cada aplicativo que a gente abre fosse água. Cada vez que você vai abrindo um aplicativo, você vai enchendo essa bacia, certo? Quando você enche essa bacia, o Windows ele aciona uma memória virtual para que o computador não trave. Ele vai usar uma parte do HD para que você possa ainda continuar trabalhando com o computador. Mas mesmo assim, quando isso não é suficiente, ele te dá uma mensagem. Você já viu uma mensagem no seu computador dizendo assim, ó, memória virtual cheia, feche alguns aplicativos para continuar a execução do Windows? Se você nunca viu, fique tranquilo que um dia você vai ver. Todo mundo vai ver essa mensagem, né? Então, essa é a memória virtual que é acionada. Agora, memória de massa e secundária é a mesma coisa. Eles colocaram duas alternativas aqui no caso, para que o aluno pense o seguinte, a massa é uma coisa e secundária é outra coisa. Não. Lembre-se, aquela memória que a gente usa para guardar informações, seja no pendrive, no cartão de memória ou no HD externo, é chamada de auxiliar, secundária ou de massa. É a mesma coisa. E o último item que a gente tem ali é o firmware. Firmware quer dizer o quê? É um tipo de memória ROM, tipo, tá? Só que ele traz informações do fabricante de um equipamento. Exemplo, você é da época que costumava assistir filmes em DVD? E na época a gente tinha o aparelho de DVD que era travado, a gente não conseguia, por exemplo, assistir filmes, não vamos dizer assim, filmes piratas, mas filmes alternativos. Então, a gente ia assistir um filme alternativo. E aí na hora que você colocava para reproduzir, ele dava lá, no disc. Por que isso acontecia? Porque dentro do firmware estava dizendo que ele não poderia reproduzir tais tipos de mídia, não é? Aí Deus abençoe a internet e inventaram uma forma da gente, pelo controle remoto do aparelho, digitar um código que você simplesmente limpava essa informação do firmware. Aí você colocava o CD e funcionava. Um outro exemplo prático também do firmware é o seguinte, videogame Xbox. Quando você compra o videogame Xbox, no firmware dele está escrito, entre aspas, reproduz os joguinhos que custam entre R$ 199 e R$ 300 reais. E você não quer essa informação. Você quer o quê? Reproduz os joguinhos que custam a partir de R$ 10 reais. Então qual a solução que você faz? Você vai até
uma região que a gente tem aqui em São Paulo chamada Santa Efigênia, e leva o videogame lá. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma modificação no firmware, não é? Fazendo essa modificação no firmware, ele tira essa informação do joguinho ser reproduzido naquela faixa de preço e coloca na faixa de preço mais baixa, né? E aí você faz essa alteração, ele paga por isso, né? Ele aproveita e vende alguns joguinhos para você e leva para casa. Mas aí você tem aquele seu amigo que só tem jogos originais. Aí você pega um emprestado. Quando você pega esse emprestado e coloca no seu né, Xbox, aparece na tela lá da sua TV, atualizando. Aí você fala, vou deixar atualizando, né? Meu videogame vai ficar bala. Beleza. Quando ele termina de atualizar, ele entra no joguinho, você joga, aí você começa a fantasiar. Nossa, o som ficou melhor, os gráficos ficaram bem melhores e tal. Beleza. Só que aí, chegou a hora de devolver, né, o joguinho pro dono. E você vai jogar os seus. Na hora que você pega os seus, coloca lá para reproduzir, aparece no disc. Aí qual a primeira reação? Pegar o CD e limpar, não é isso? E coloca de novo. No disc, no disc, no disc. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. O Xbox, que é da Microsoft, ele tem um sistema de segurança. Que quando você pega um CD original e coloca lá dentro, ele verifica se houve uma mudança no firmware. Que mudança? Se foi alterado as configurações de fábrica. Se foi alterado as configurações de fábrica, ele atualiza e volta às configurações de quando você comprou o videogame. Ou seja, ele simplesmente trava o videogame de novo. Entendeu? É isso que acontece. E aí nós temos mais uma questão aqui, ó. A capacidade de armazenamento de dados é comumente medida na unidade byte, conjunto de 8 bits, com seus respectivos multiplicadores, 2 elevado a 10, 2 elevado a 20. Considerando um conjunto de 100 mídias de DVD-R com a capacidade aproximada de 4.7 GB cada uma dessas, é correto afirmar que os dados desse conjunto total de DVDs podem ser armazenados em um novo disco rígido com espaço livre de... Bom, o que ele quer saber? Primeiro, se você lembra daquela tabela de capacidade, né? 2 elevado a 10, 2 elevado a 20, mas essa informação, por exemplo, nem precisa ser levada em consideração. Ele simplesmente colocou isso daqui para deixar o cara apavorado. Falar, putz, não lembro mais daquela tabela. Mas aí você tem aqui, ó, considerando um conjunto de 100 mídias de DVD. Então você tem 100 DVDs. Cada um com 4.7 GB. Ele quer saber quanto de espaço eu preciso ter para armazenar isso dentro de um disco rígido. Então você tem que fazer 100 vezes 4.7. 100 vezes 4.7 você vai ter o quê? 470. 470 o quê? Gigabytes, porque você está vendo ali 4.7 GB, certo? Então essa questão ela é bem fácil. Até uma pessoa que não sabe informática consegue acertar essa questão. Por quê? O cara vai lá e lê, ele chega aqui no 4.7 e vê GB, sei lá que diabo é GB. Aí ele olha nas alternativas, MB, GB, KB, NBB, GB, e vai no GB. Então, viu como a informática é fácil? Não tem nenhum tipo de segredo, você consegue facilmente acertar as questões. Então eu separei essa questão aqui que caiu na última prova do TRE, que diz o seguinte, ó. Durante a operação de um computador, caso ocorra a interrupção do fornecimento de energia elétrica e o computador seja desligado, os dados em utilização que serão perdidos estão armazenados onde? A. No disco rígido em memória RAM, em dispositivos removidos com segurança, no disco rígido, na memória RAM, ou no disco rígido decorrente de atividades dos programas que estavam em execução. Bom, você acabou de ver que quando a gente falou sobre memória RAM, a gente falou o seguinte, que a memória RAM ela necessita de energia elétrica para manter as informações ali para a gente usar. Então, a partir do momento que é cortada a informação, você simplesmente não tem mais essa informação. E onde estava a informação antes de você, no caso que ele fala aqui, cortou a energia elétrica? Na memória RAM. Então, quer dizer, tudo que é carregado no computador é carregado na memória RAM. Se não tiver energia elétrica, simplesmente as informações são perdidas. Então, pessoal, isso foi a nossa aula de hardware. Espero que tenha gostado. Na próxima aula a gente continua. Até mais.